Uma pesquisa da Universidade Federal de São Paulo revela que o número de usuários de algum tipo de droga já passa de 38 milhões. Esse cálculo provavelmente é impreciso, já que muita gente não recebe o tratamento adequado ou busca ajuda. Ao mesmo tempo, o levantamento aponta que ao menos 28 milhões de pessoas no Brasil têm algum familiar que é dependente químico. O combate às drogas é tema aqui do Mentalistas. Começa agora, Mentalistas. Para falar sobre o assunto, nós convidamos a psicóloga Marilyn Tatum, que é diretora executiva da Associação Parceria Contra Drogas. Como vai, Marilyn? Tudo bem? Tudo bem, Camila. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, falar um pouquinho mais sobre drogas, tá? Legal. Junto com ela, o Léo Ali, que é músico e consultor também, vai contar um pouquinho mais do contato que ele teve com as drogas também. Tudo bem, Léo? Tudo bom, Camila. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. E do outro lado da bancada do Mentalistas, eu convidei o Fabian Nasser, que coordena clínicas de reabilitação, viveu muitos anos em contato aí com as drogas, é autor do livro 20 mil pedras no caminho, a história de um piloto de avião que se tornou morador da Cracolândia. Tudo bem, Fabian? Tudo bem, prazer estar aqui. Agora, pessoalmente, conversando com você, a gente já teve outras oportunidades. É verdade. Trazer a sua história aqui para o nosso ouvinte da Rádio Estadão, mas hoje temos um tempo bem maior, né? E eu queria que você começasse já falando para o nosso ouvinte. Qual foi seu primeiro contato com a droga, né? E a gente tem muito no imaginário ainda o estigma de algumas pessoas de que as pessoas pobres, as pessoas que não têm condição, são aquelas que vão parar no mundo das drogas, né? Então, queria que você trouxesse um pouco mais da sua história para contar aqui para o nosso ouvinte. Então, eu cresci no bairro de Moema. Nós começamos fumando cigarrinho escondido aos 13. E aí 14, 15, bailinhos, festinhas, nós fomos nos acostumando a beber, dançava mais, perdia a vergonha, chegava mais nas meninas. Aos 16, meu melhor amigo apareceu com um baseado, um cigarro de maconha. E aí ficou um olhando para o outro, esperando ver o que o outro ia decidir, aí fumamos todos. E aí passou a ser o nosso novo pacto, o nosso novo segredo, a nossa maconha de vez em quando. Nosso grupo, era o mesmo grupo que de Moema e da escola. E eu tinha aquele pensamento, né? Eu paro quando eu quero, eu domino o bagulho, não é o bagulho que me domina. Não adianta eu falar certas coisas para os meus pais, eles não têm cabeça para entender. Eu não sou alcoólatra porque eu não acordo precisando beber, se eu quiser eu não bebo, eu bebo porque todo mundo bebe. Eu não sou viciado em cigarro, nem compro um maço, eu fumo quando alguém tem um cigarro, né? Então... Nisso você já estava fazendo consumo diário dessas drogas? Maconha 2, 3 vezes por semana, álcool todas as festinhas ou baladinhas e cigarro praticamente todo dia. Aos 17 eu saí numa balada na Vila Madalena, entrei num desses bares que menor não devia entrar, com meu RG falsificado, tomei umas, lá pelas 2 da manhã fui no banheiro, tinha um cara usando cocaína, eu experimentei. E aí eu comecei a usar cocaína cada vez mais, toda semana, todo dia, e assim, para pagar meu consumo de cocaína, eu comecei a vender. E vender mais, e aí comecei a ter muito medo de ser preso, dos meus pais descobrirem. E na empresa que eu trabalhava, fizeram um churrascão de fim de ano, sortearam um carro 0 km, eu ganhei o carro. Aí eu falei, eu tô ferrado, porque... eu só pensava besteira, mas aí me deu uma luz e eu sempre tive uma paixão que foi avião. E para ficar longe de tudo e de todos, eu peguei o dinheiro do carro e me mudei para os Estados Unidos. Entrei para um grupo de uma escola de voo da Força Aérea Americana. E não conhecia ninguém, mal falava inglês, nem imaginava onde conseguir droga. Fiquei limpo alguns meses, estudei inglês, engenharia de voo, comecei a pilotar no estado da Flórida. E tive uma recaída quase um ano depois. Então você chegou a ficar 1 ano sem usar droga quando você estava nos Estados Unidos e teve uma recaída. Como é que foi essa recaída? Essa recaída foi na véspera da entrega dos diplomas
da formação dos pilotos. A gente quis fazer uma festa e os caras começaram a trazer cerveja. Há meses eu não bebia, há meses eu não fazia, nem saía de casa, só estudava, e começamos a encher a cara e fumei maconha, cheirei e não acordamos, perdi a cerimônia. 2 semanas depois, eu já estava saindo direto de novo, balada, usando droga, não dormindo, e em uma viagem no estado da Flórida eu tive um acidente com um avião. Fui afastado, nunca mais pus os pés lá na academia da Força Aérea, sumi, afundei no LSD, começava a tomava todo dia. E os seus familiares? Eles não sabiam da verdade. Eu inventava coisas e não sabiam. Eu fiquei 8 anos nos Estados Unidos, parei de cheirar cocaína, só injetava. Usei muita heroína e eles só souberam quando o meu irmão foi me fazer uma visita no 6º ano dos Estados Unidos, e aí ele viu minha situação, meu estado, aí meus pais foram me buscar. Chega aqui, procura padre, pastor, clínica, remédio, tratamento, nada resolvia. Cada 3, 4 dias sumia de casa com o carro do meu pai. Ficava rodando a madrugada em São Paulo. Isso você tinha quantos anos quando 23. você voltou pra... 23, tá. Nós éramos em 6 amigos. Dessa turma de 6, 2 morreram. Um enlouqueceu. Completamente, virou andarilho de acostamento. Isso é o que eu sabia até o momento, dos 6. Mas aí você saiu da casa dos seus pais e foi morar na rua? Não, Como é que ainda foi? Eu chutava o balde, pegava o carro, roubava o dinheiro em casa, vendia as coisas e me arrebentava inteiro, e depois era perdoado, voltava para casa, meus pais deixavam eu tentar de novo, eu prometia tudo, mas não fazia nada. Aí depois de 3 dias eu fazia tudo de novo. E aí a situação foi aumentando, se tornando insustentável. Aos 26 anos eu estava lá na Praça do Pôr do Sol, fumando maconha, e reencontrei a Renata, que é uma amiga dessa turma, dos 6, e ela chorando me abraçou, dizendo que foi no enterro da Maria, a outra amiga, que teve uma overdose num hotel fedorento no Largo da Batata. Eu falei para Renata, eu vou arrumar um dinheiro, a gente vai usar, e aí eu roubei uns computadores no escritório de um tio meu, roubei um carro em casa e fui pra Boca, cheguei no traficante, falei, me dá R$2.000 de cocaína. Ele falou, não tem pó mais, só tem pedra. Eu falei, então me dá de pedra. Peguei um pacote de 200 pedras de crack, um tijolo de maconha, tava virando um conhaque desde cedo. Entramos no carro, eu já peguei a Anchieta bêbado. 5 minutos nós caímos pra fora num precipício. E aí a gente estava tudo ensanguentado, com uma mala cheia de droga. Abandonamos o carro, porque se a gente ficar lá esperando, a gente ia ser preso por tráfico de droga também. Aí subimos, nos enfiamos no hotelzinho. Fiquei lá 15 dias enfiado. A Renata, 3 dias depois, foi na padaria, não sei o que, nunca mais a vi, nunca mais soube dela até hoje. Eu fiquei 15 dias, a pedra acabou. Hotelzinho, você diz, é esses do centro de São Paulo? Não, era em Santos. Ah, isso em Santos. Isso. Tá. A gente tinha descido a Anchieta. Fiquei lá num hotelzinho, 15 dias, acabou o crack, fui encaminhando pela Imigrantes, pedindo carona, caminhando, fumando maconha. Cheguei no centro de São Paulo, completamente viciado em crack, sem coragem de procurar minha família, fui ficando. Comecei a pedir dinheiro para comprar mais uma pedrinha, não sabia nada do centro, não sabia nada de tráfico, de rua, de mendigo, de nada. Você simplesmente ficou no centro na Amaral Gurgel, com a vergonha de voltar para casa dos seus pais. A partir desse momento você passou a viver na verdade, rua. eu não tinha tempo para pensar em vergonha. Eu só pensava em conseguir mais uma pedrinha. Só antes da gente contar, que eu queria que você contasse com detalhes essa fase aí da vivência na rua, né, e as drogas, só para inserir a Marilyn aqui na nossa conversa, até pela experiência que você tem, né, lidando com o pessoal lá na Associação Parceria Contra Drogas. São muitos casos como o do Fabian que existem no Brasil atualmente, mais do que as pessoas imaginam? Camila, nós realizamos prevenção ao uso e abuso de drogas, inclusive o álcool e o tabaco.
Então, nós trabalhamos com a família, com os familiares e com os jovens adolescentes, justamente para que não chegue no ponto da dependência química. As famílias que nos procuram, já muitos têm o caso em casa, e o que acontece é um ciclo. O dependente químico, ele se anestesia com a droga, e a família se anestesia com o dependente químico, porque é uma família disfuncional. Eu fiz uma pesquisa há 4 anos atrás, porque eu tinha uma grande curiosidade. Por que a pessoa é dependente químico? Né? E aí, nos lares disfuncionais, onde não existe diálogo, onde não existe limites, e principalmente tem sempre algum caso de alcoolismo. Aí eu falava assim, mas tem algum caso de alcoolismo na sua família? Não, não tem. Aí chegava meu avô, meu bisavô, nossa, o tio da minha mãe, ele bebia, mas ele bebia só aos finais de semana, e ele morreu de cirrose hepática. Então, em lar disfuncional, existe uma predisposição, nós dizemos que é uma doença multigeracional. Pode não ser na geração, no caso do Fabiano, aconteceu na geração dele, mas provavelmente ele deva ter algum familiar que tenha problema com alcoolismo. Porque no caso do crack, o Ronaldo Laranjeira já fala que não. O Ronaldo fala que com uma vez que a pessoa utiliza o crack, já se torna dependente do crack. Por quê? Porque o crack, ele mexe com o fígado, assim como o álcool também. Né? Então, o familiar, ele minimiza bailinho, festinha, e principalmente a mãe do dependente químico. A mãe é a primeira a saber, e ela não conta pro pai, pro marido. Por quê? Porque quando ela conta, já está num estágio mais avançado a doença, e o marido vai falar, a culpa é sua, você que não cuidou. E o que mais o dependente químico quer é justamente que aconteça isso. A família começa a brigar. Pai, mãe, tio, irmãos, todos começam a brigar, e o dependente químico acha ótimo, porque aí ele tem o espaço para falar, não, a culpa é de vocês. Então, existem os 3 Cs, né, para o familiar. Eu não sou culpado, eu não causei e eu não curo, porque a dependência química é uma doença incurável, progressiva e fatal, mas ela pode ser detida, existe recuperação. E para o dependente químico, existem 3 fases. A fase do leão, né, onde o dependente químico, ele é um leão mesmo, né? Ele é o dono de tudo. A fase do macaco e a fase do porco, onde justamente para de tomar banho, enfim, aí já está na fase... Já negligencia as questões relacionadas a ele mesmo. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Mentalistas, eu vou deixar algumas provocações no ar. Primeiro falar dessa questão da família, e já quero que o Léo traga daqui a pouquinho, então, a experiência que ele teve com a família dele. E por parte do Fabiano, já vou deixar a pergunta no ar para a gente responder no próximo bloco do programa. Diferenças entre o consumo das drogas que você já teve contato. Mas a gente vai fazer um rápido intervalo e volta daqui a pouquinho. Já voltamos com Mentalistas. A vida em discussão na rádio de quem quer saber. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. De volta aqui com Mentalistas, falando sobre o combate às drogas e o contato de entorpecentes também, a questão familiar. Recebo aqui no estúdio da Rádio Estadão o músico consultor Léo Ali, que vai contar um pouquinho mais pra gente como é que foi a sua experiência na família relacionada às drogas. Conta pra gente. Oi, Camila, oi, Fabiano, Marilyn. Bom, antes, são 23 anos que eu trabalho com dependência química. Eu tive contato com milhares de dependentes químicos em vários países do mundo, né? Da minha família, a Organização Mundial de Saúde reconhece a dependência química como uma doença sem causa conhecida,
pode sim ter fotogenético, mas pode não ter. Pode ter família que não tem alcoólatra e desenvolve. Não existe causa conhecida, existem várias hipóteses. Mas a história do Fabiano, né, que é uma história de dor sofrida, né? Mas se perguntar para qualquer dependente químico, principalmente os que conseguiram chegar em recuperação, estão vivos para contar a história, né, porque a maioria morre no caminho, só muda o personagem, o cenário é o mesmo. São 3 fases do uso da doença. A doença progride, é uma doença progressiva. Então, quando começa, é tudo alegria, com os amigos, festinha e tal. Começa a ter poucos problemas, começa a faltar na escola, começa a repetir de ano, já não... e depois começa a aumentar os problemas, começa a ser preso, ou parado pela polícia, bater carro, algum acidente. E até a 4ª fase é a morte. Poucas pessoas chegam lá. Amy Winehouse é um exemplo de um dependente químico que chegou na 4ª fase, né? E vários outros que tem. Né? A minha família teve um histórico de avós, que minha avó tinha transtorno mental, né? E a dependência química ela pode surgir em decorrência de transtorno mental, como as comorbidades, os transtornos mentais podem surgir em decorrência da dependência química. Também não existe uma regra, né, definida. E ela tinha doença mental e usou algum tipo de droga? Ela fugia de casa, ela era internada frequentemente. Isso veio pro meu pai, que era alcoólatra, parou há 40 anos de abstinência, né, só em sobriedade, graças a Alcoólicos Anônimos. Quebrei o anonimato dele, desculpa, pai. Mas os irmãos dele, que eu não conheci, todos morreram de cirrose hepática. Que também tinham problema alcoolismo. com álcool. Alcoolismo. A cirrose hepática é consequência pura do álcool. O álcool é uma droga muito cruel. E pouca gente porque fala, leva né? muito tempo para destruir a vida da pessoa. O crack, a cocaína, destrói a vida da pessoa rapidinho. Em pouco tempo a pessoa está morando na rua, né? Agora, você mesmo começou com álcool, não foi, Fabiano? Tomando uma cervejinha ali, quando você era novinho, né? Os jovens hoje, assim, com 10, eles querem tomar um energético. Então eles já querem saber o que o energético faz. As latinhas são coloridas, e aí tem o boizinho que voa, e aí e um monte de coisa que quer sugerir o que, né? Fica no ar. Então eles querem ver o que é, com 10. O cigarro tá meio fora, né? O cigarro, até pelos jovens, é meio fedido e o gosto não é tão bom como era 20 anos atrás. É porque 20 anos atrás existia aquela glamorização, não era? O cigarro mudou muita coisa com relação ao cigarro, né? Desde que o cigarro, o Marlboro saiu da McLaren naquela corrida que botaram a faixa preta, começou, né? Muita gente... mudou o cigarro. Bom, mas aí é o seguinte, os jovens hoje bebem com 14. E se você não bebe com 14, é que nem você não ter transado aos 16, que é absurdo, né? Então toda festinha tem bebida. Aonde você vai, você leva seu filho, seu pai leva, a mãe busca, e você desce, abraça, paga o mico, seu filho, você abraça o pai da festinha, vê esquentando coxinha, tudo, e naquele ambiente super familiar que os pais do aniversariante tem bebida, que eles levam escondido, vão no fundo do salão. 14 anos já? Isso, 14 anos, 15 anos e no máximo 16. Então, assim, eles já estão bebendo toda festinha fica mais divertida bebendo um pouquinho. Quem não dança perde a vergonha e dança. Quem não chega na menina perde a vergonha, chega e dá uns beijos. Então, assim, tudo fica mais interessante. E aí a gente vai se acostumando a funcionar nessa versão plus nossa, e isso no meio da adolescência é extremamente comprometedor. Lá na associação tem muitos pais de adolescentes assim, com 14 anos? Sim, antes até, com 9 anos de idade, é o primeiro contato com a maconha. Com 9 anos? 9 anos de idade. O perfil desses jovens, de socioeconômico, vai? Olha, 9 anos de idade é um adolescente, um adolescente não, né? Uma criança, um jovem adolescente de 9 anos de idade que estuda numa escola pública e tem problemas no lar. É o que eu falei, é um lar disfuncional. Então, com 9 anos de idade, ele já tem o contato com a maconha. Mas então as outras classes, desculpa te interromper, só para fazer o debate, um contato maior com classe média e média alta. Nós temos
nisso, todas. sempre foi. Então, assim, eu não tenho muito essa realidade de maconha aos 9, que é muito de periferia, ou do cara que, assim, mora muito perto da boca, conhece muito como conseguir. Inclusive em escolas, por exemplo, eu estive numa escola francesa e eu fiquei impressionada. A maioria dos jovens, eu diria assim, 80% dos jovens fumando Marlboro. Eu falei, nossa, mas o cigarro hoje em dia, né? Se você vai no Colégio Bandeirantes, é muito difícil você ver algum jovem, algum adolescente fumando. E num colégio francês, 80% dos jovens na frente da escola fumando Marlboro. Você queria falar, Léo? Eu quero, uma coisa que fica bem clara, a dependência química é uma doença muito democrática. Ela não escolhe classe social, ela não escolhe cor, raça, credo religioso, preferência sexual, nada. Ela pode pegar qualquer um. Eu vi uma entrevista do Fabian, quando ele fala que começou a fumar cigarro escondido. E foi ali que começou. Eu sou tabagista. Eu comecei a fumar cigarro escondido com 10 anos de idade. Eu tive minha experiência com álcool com 15 anos de idade. Acordei muito mal no dia seguinte e eu não posso sentir cheiro de álcool porque eu tenho aversão. No fim foi bom, então, nesse sentido, né? Mas, eu acho, na verdade, o meu tabagismo eu considero um tipo de dependência química, que eu sou dependente de nicotina. Manteve a dependência. Mas a doença em si... Agora, o problema da droga, que uma pessoa em cada 10 que experimentam podem desenvolver, na verdade desenvolvem dependência química. As outras pessoas ou param de usar, ou usam socialmente, não vão ter problemas. Mas mesmo essas pessoas que não desenvolvem dependência química, elas podem ter problemas. Tem o bebedor ocasional, que ele pode encher a cara no final de semana, sai com o carro, atropela alguém que está em cima da calçada. Como aconteceu, a gente tem casos aí na Vila Madalena. Vários casos. Vários casos. Ela não é alcoólatra. Ela é uma pessoa que abusou da substância naquela oportunidade. O dependente químico mesmo, ele vai progredindo e vai tendo cada vez mais problemas, vai passar essa fase do tudo bem, das festinhas, vai começar a chegar na fase que ele se isola do mundo, porque a droga passa a ser o centro do mundo dele, ele vai viver apenas, exclusivamente para usar droga, e aí tem dois caminhos, ou consegue pedir ajuda e sair, ou morre. Juntando essa questão do álcool que ele falou, e você começou falando de 30 e tantos milhões, eu já sei mais ou menos por quê, né? Essa contagem mais ou menos, quantos são de cada tipo, mas é o seguinte, na cabeça das pessoas, beber socialmente é assim, eu bebo o que eu quiser e quanto eu quiser, desde que eu não vomite, não passe mal, não arrume briga, confusão, não bato o carro, não agrida minha esposa, tome um banho, acorde de manhã e vá trabalhar. Desde que eu faça isso, eu bebi socialmente. São os condicionantes para beber. Na cabeça das pessoas, na cultura popular, beber socialmente é isso. Ok, não é. Beber socialmente é o seguinte, você bebe o que você quiser, mas você para antes que você comece a ter efeito do álcool na sua mente. Você não bebe para perder sobriedade. Você não bebe para sentir o efeito do álcool. Então, tipo, beber para relaxar já não é beber socialmente. Beber para entrar no clima não é beber socialmente. Isso já tem um outro nome. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Hoje eu acredito que no Brasil tem o quê? 20 milhões de alcoólatras? Tá, mas deve ser 40 milhões. Por quê? Veja só, pensa comigo. Notificado, né? Pensa comigo. Não existe... Ninguém se transforma em alcoólatra sendo um bebedor social. O bebedor social não avança. Ele se mantém social. Para se transformar num alcoólatra, ele tem que entrar no campo do bebedor abusivo. Tá? E aí eu pergunto, e aí, no churrascão à tarde em casa, seu cunhado, seus filhos, você toma quantas cervejinhas à tarde? Ah, mas num jogo bom, futebol, jogo bom, a tarde toda, na piscina, umas 8, 9 latinhas vai. E aí o que acontece? 8, 9 latinhas já passou do social faz tempo. Porque você já tá na zoeira da cerveja, entendeu? E aí o seu filho de 8, 9 anos
tá assistindo os tios e os pais com aquele monte de latinha espalhada e o moleque grava a cena e, quantas vezes um pai não pega um moleque e beber um pouquinho, é domingo, já é domingo, é uma festa em família, é um churrasco, tem futebol, junta tudo, e aí os filhos estão ali na beira da piscina e esse pai bebe um pouco, aí pega o moleque, rola na grama, brinca na piscina, de super-herói, não sei o que lá, às vezes acaba dando mais atenção para filho, porque é o momento, né? E aí lá pelas 8, 9 da noite, o moleque tá no quarto dele, ele fala assim, pô, o meu pai quando bebe cerveja, ele fica até mais legal. Essa influência dos adultos, né, Merlin, Exatamente. na mente das crianças. Por isso que nós temos mais de 90 campanhas, a parceria já foi ao ar com mais de 90 campanhas de prevenção ao uso e abuso de drogas. Nós não falamos do álcool nas campanhas, né? Até porque não teríamos espaço na mídia. Mas aí nós fomos cobrados porque nós falamos das drogas ilícitas e aí criamos o guia de prevenção para pais e educadores crescendo sem drogas, onde lá nós abordamos a questão do alcoolismo. Inclusive a Organização Mundial de Saúde mudou o nome de alcoólatra para alcoolista. Eles mudam porque aí fica mais bonito, né? Você não vai ficar falando alcoólatra, antigamente era bêbado. Fica pejorativo, agora é né? pejorativo, então agora é alcoolista. E aí o guia Crescendo Sem Drogas ensina o que o pai, uma mãe, um educador, um profissional da saúde deve falar com uma criança a partir de 2 anos de idade. Você não vai falar sobre o álcool, mas você vai falar sobre a questão de limites. Porque não pode colocar o dedinho na tomada. Desde o básico até... Com 2 anos de idade, porque o tomate, a necessidade da criança comer e tomate vermelho é uma cor que chama muita atenção nessa idade, 2 anos de idade. Então, a partir de 2 anos de idade. Então, o guia ensina o que o pai, o educador, o familiar deve falar com seus filhos, dos 2 anos até os 18 anos. E uma coisa que a Associação Parceria contra Drogas, nós falamos muito, nós fomos fundados em 21 de dezembro de 1995. Era um tabu a questão drogas. Ninguém falava sobre drogas. Tanto é que a nossa comissão técnica é formada por grandes especialistas, psiquiatras, o saudoso Isamitiba, o Arthur Guerra, o Ronaldo Laranjeira, a Lídia Aratangi, a Luiz Emir, que faleceu, infelizmente. Enfim, são psiquiatras e psicólogos e educadores que em 1995 se juntaram aos empresários e a Partnership for Drug Free America já existia nos Estados Unidos há muitos anos. Hoje, até nos Estados Unidos acontece esse problema. O nome trocou antes era uma América Livre das Drogas, agora se tornou para crianças. Por quê? Porque hoje no Brasil também existe esse tabu. Associação Parceria contra Drogas. E as pessoas, eu faço parte do Conselho Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas e muitas pessoas falam, mas por que contra drogas? Por que vocês não colocam parceria para um Brasil livre, sem drogas? Eu falo, não, porque nós somos contra drogas. E com guia, é um sucesso nacional, sempre tem novas edições, distribuição, palestras. Nós fizemos uma viagem de São Luís a Salvador, em todas as capitais, falando sobre o guia, e nós fomos cobrados novamente. Ok, vocês estão ensinando a realizar a prevenção, mas eu estou com um problema em casa. Então nós temos um consultório onde nós atendemos o familiar, atendemos o dependente químicos e estamos agora montando a primeira clínica da Associação Parceria contra Drogas. E hoje em dia nós recomendamos que o familiar procure o CRATOD, que é o Centro para Tratamento de Álcool e Drogas, e nós fazemos questão de estarmos acompanhando essa internação. Existem vários centros que são excelências no país. A gente já vai falar sobre essa questão da prevenção, até para prestar serviço para o ouvinte, mas no fim do programa, quando ele já estiver ali formada, certinho, a opinião, até porque pode ter muito ouvinte agora que está acompanhando esse nosso programa e
que está com um problema na família, um filho, um pai, um tio. São N situações que existem. Mas antes da gente entrar nessa questão, você falou uma coisa interessante. Na década de 90 era praticamente um tabu falar sobre ninguém drogas falava e sobre tal. drogas. A gente não tinha internet tão democratizada, principalmente no Brasil, né? Hoje em dia qualquer um tem acesso à internet. Os jovens sabem o que são as drogas. Se eles quiserem conhecer, experimentar, é a coisa mais fácil do mundo. Pelo menos na minha época, nossa, não tinha como. Minha mãe falava lá nos idos dos anos 80 pra gente não aceitar bala de estranho porque tinha droga nas balas, sabe? Tinha um certo terrorismo, pipoqueiro e tudo mais. Fabiano, você que lida direto com os jovens também, você tem bastante contato com os jovens, né? Como é que seria a abordagem mais eficiente para esse jovem? Ele pode experimentar a hora que ele quiser, ele tem um acesso muito mais fácil. Fico imaginando, eu não sou mãe ainda, mas eu fico imaginando para os pais, os ouvintes que têm um filho adolescente em casa, né? Como é que ele deve conversar? Ele deve botar medo mesmo nesse jovem? Olha, vai fazer mal e tal. Ele deve mostrar como que é a realidade, dar uma voltinha lá na Cracolândia. Como é que deveria ser a abordagem? Você pega um menino de 6, 7, eu acho que você tem que começar a tratar desse tema. 6, 7, com 6 8, aninhos já? 9, eu acho. Cada idade tem uma linguagem. Mas aí, eu acho que o tema pode ser o seguinte: droga faz mal, droga vicia e droga mata. Droga e álcool. Eu acho que tem que ser isso com 6, 7, 8, 9, 10, aí 11... Se você tiver com esse discurso aos 12... vai cair tudo por terra, porque eles vão ver que isso é mentira. Porque é mentira. Isso não é a lei geral para todos. Eles vão começar a ver vários amigos enchendo a cara e não vomitando, ou não caindo no chão. Eles vão ver o pai bebendo domingo um monte e indo trabalhar. Eles vão ver pessoas consumindo e não maltratando os outros. Eles vão começar a ter evidências de que isso não é bem assim. Eu dou um gole, eu passo mal, vicio e morro. Ô, Fabiano, certo? Além disso, né, vão ver gente sentindo prazer em usar. Então, a droga é ruim, exato. ver gente sentindo prazer. E aí, se eles se lançam em algum experimento, normalmente... é legal, é gostoso. Ninguém experimenta ou usa uma droga porque ela faz você passar mal, né? Ela te lança uma promessa, né? A parte inicial da que a gente conhece é um encanto, é uma paixão, é um primeiro amor, né? Droga, eu acho espetacular. Eu hoje falo... adoraria fumar pedra até hoje. Então, eu queria que você me trouxesse esse depoimento de uma pessoa que usou, pelo que você já relatou pra gente, você usou maconha, cocaína, LSD, heroína, cigarro, bebida alcoólica e tal. Quais são os efeitos que você, Fabiano, sentiu no consumo de cada uma delas? Mas assim, tenta trazer pra gente, claro, de maneira breve, cada uma dessas drogas. O que a maconha te fazia sentir? O que a cocaína? Bom, você consegue se lembrar disso? Não? O álcool, ele tira a minha inibição. Você ficava desinibido. Fico mais falante, mais brincalhão, perco a vergonha, danço mais. Chegava nas meninas, me dava melhor com as meninas. A maconha fazia a gente rir, a gente ver coisas, não ficar muito alucinado, mas ver umas coisinhas engraçadas ou conversar e dar mais risada do que o normal. Dava um efeito relaxante também? Depois você fica mais relaxante, aí dá uma fome, que a moçada larica. fala da larica, né? Depois dá um bode, né, que você fica meio com sono. E eu achava tudo isso muito legal, né? A cocaína me transformava num rei, eu virava o rei da festa, poderoso comunicador, todo mundo chegava, eu abraçava, dava beijo, falava, senta aqui, bebe aqui, pagava a bebida, né? Chamava meninas de programa, pagava, gastava o que fosse, eu era o rei, né? Começa assim, trabalhava mais, produzia mais, tudo eu fazia melhor. Ficava elétrico, assim. Quando eu fumava maconha, eu pintava grandes quadros, minha criatividade expandia, minha mente abria.
Eu escrevia grandes textos, né? Eu falava assim, pô, mas e aí? Eu vou expor esses quadros? Eu vou escrever meus textos, vão virar livro? Na viagem, na verdade, eu estava viajando de maconha. Tava na viagem. Entendeu? E quando eu cheirava cocaína, eu tinha grandes planos, desenhava plantas de projetos e coisas enormes, milaborantes, que ficava tudo no mundo dos planos. Estava viajando de cocaína. E LSD e a heroína? Então, o LSD, assim, o LSD, assim, você joga uma bomba no seu cérebro. Como assim? É um ácido lisérgico, né? Um ácido, é uma substância sintética que você joga dentro do cérebro. Não tem como a gente saber qual será o resultado disso. A viagem é espetacular. Desde que a gente fique só na viagem, que o pessoal hoje conhece de bad trip, que eles falam, que é quando você entra numas viagens erradas. Tem pânico. Bad trip. Os jovens hoje chamam de bad trip. Então, assim, se a gente tivesse a garantia que tomar um LSD você só ficaria numa viagem boa, mas é assim, eu resumo o LSD da seguinte forma. Com todas as drogas, eu acredito que elas nos permitem acessar instâncias que a gente não devia visitar. Porque talvez não volte dessa viagem. Eu acho que a gente arromba portas que depois não se fecham mais porque a fechadura está estourada. Camila. E aí o ácido, eu acho que é a que mais nos conduz a ter experiências espirituais, esotéricas, de um nível. E assim, eu tomei muito LSD. Eu sou um caso à parte, que as drogas não fritaram o meu cérebro. Mas assim, eu conheci bastante gente que tomou, foi pro auge da viagem e voltou da viagem 80%. Ou seja, ficou estranho. Só pegar um gancho dele, né? Porque na verdade existem drogas alteradoras, depressoras, estimulantes. O alucinógeno, o LSD, ele não causa dependência. Ele pode causar loucura irreversível. Esse é cola de benzina, cola de sapateiro, que a criançada cheira. Principalmente as pessoas que têm uma predisposição e não dá pra saber quem tem. Não dá pra saber. É um tiro, uma roleta russa, É, roleta não é? russa, mas agora tem benzina, cola de sapateiro, tem várias substâncias que o corpo, não é que elas dão barato, elas não dão prazer, o corpo reage, o barato é o corpo tentando expeli-las. Porque a viagem do menino que cheira a cola de sapateiro na Praça da Sé é o corpo tentando expelir aquela substância que faz todo aquele efeito, que ele tem alucinação e pode sim causar loucura, né? Agora, uma coisa que eu queria frisar, primeiro sobre o álcool, né? Não é importante a frequência. Teve gente que me pediu ajuda, falou assim, eu só bebo sábado, mas eu bebo muito, eu sou alcoólatra. Eu falei para ele, não sei. Veja se você consegue ficar um sábado sem beber. Se você não conseguir, provavelmente você é alcoólatra. E ele voltou e conseguiu ou não? A frequência não importa. Não voltou para falar. Não pode falar. Não tá. posso, eu vou manter. Agora, o crack, o Drauzio Varela, ele fez um dos artigos que ele fala sobre o crack, ele tem uma definição que um usuário faz para ele, que é a coisa mais próxima do abraço de Deus. E eu acredito. Ou do diabo. A sensação. Assim, só que dura 10 segundos. Deus pode ser... Dura 10 segundos, por isso que eu acho que na verdade porque tem uma coisa, que eu brinco, o diabo não usa crack, porque se o diabo usasse crack, ele venderia o inferno para continuar usando. O diabo é um tipo de Deus, né? Ele continua... É um tipo de Deus, né? Sim, Ô, Fabiano, ficou, já falando em crack, muito boa seu parênteses, foi excelente essa análise também. Ficou faltando a sensação do crack aqui, que eu anotei. Então, o crack, ele faz com que eu deixe de ser eu. Plenamente, completamente. Eu me transformo em outra pessoa. Eu saio da minha carcaça totalmente. Você sentia fora de você mesmo? Fora de si, quando você usava o crack? Como é que Não, Você eu consegue sempre lembrar? consciente, mas daí eu partia para fazer qualquer coisa sem freio, sem censura, sem crítica. Então você não estava mais consciente. Não, tava. Eu sabia exatamente o que eu estava fazendo. Mas você não tinha freio. Não tinha freio, nem crítica, nem censura. Eu fazia o que me vinha na cabeça. Eu acredito o seguinte, que
as drogas, principalmente crack e a cocaína, quando você saiu já do rei, da primeira fase, elas se tornam extremamente demoníacas. Demoníacas sem religião. Eu estou dizendo num sentido... Você começa a abraçar um pacote de prejuízos e de desastres e de ideias... perigosas e suicidas também. Você começa, veja, eu morei na rua 6 anos. Eu morei 6, minha casa foi a rua 6 anos. Como é que foi esse momento? Comecei na Timbiras ali mesmo e fui parar na Água Espraiada, na Roberto Marinho. Que é outra Cracolândia também. Não, na época, quando eu fui pra Água Espraiada, tava começando, né? Agora hoje a Cracolândia de lá tá bem grande e o do Ceasa bem grande. Mas não tinha desse tamanho que era. Então eu morei na rua 6 anos mesmo. Né? Foi minha casa todos os 6 anos, 6 invernos. A última vez que a gente conversou, lembro, uma coisa me marcou, você dizia, Fabiano, que era muito fácil, que a pessoa que vive na rua, principalmente na sua situação, R$3.000 por mês. Você ganhava muito dinheiro, pedindo dinheiro, e você usava o dinheiro para drogas e te davam comida. Então, assim, como é que era? Veja só, eu ganhava R$3.000 por mês porque eu fumava 10 pedras por dia, R$10 cada, são R$100, dá 3.000. Então esse dinheiro entrava, porque eu nunca roubei. Eu tinha um medo enorme de cadeia. Eu encontrei muita gente que saía da prisão e me dizia, tava num lugar de 50 metros quadrados, 50 caras, 50 graus. Comida azeda sem banheiro. E eu tinha muito medo disso. Então eu nunca roubei para eu não correr esse risco. Então eu pedia, eu acharcava, eu ficava abordando pessoas e pedindo dinheiro. Do segundo ano para frente, eu estava tão nóia e sujo que eu tinha que ficar no farol. Então era de moedinha em moedinha, às vezes eu levava 1h30 para juntar R$10. Em 6 anos de rua, eu só vi uma nota de 50 na minha mão 3 vezes. Tá? Que uma o Fábio Júnior me deu. Sério? Que uma o Fábio Júnior me deu 3 horas da madrugada. Então, assim, sei lá, ele quis... Não sei. Eu sei que ele salvou a minha noite naquela vez, porque tava um baita de um frio e eu só queria usar mais droga. Bom, resumindo, o crack faz com que eu faça o que eu quiser, não preciso pensar em nada nos outros, nem em nada. Eu não preciso ter calendário, relógio, eu chuto o balde, eu mando todo mundo para aquele lugar, eu faço o que eu quiser. Eu perco medo de qualquer coisa. Debaixo da ponte, ou nas obras, ou nos casarões, tem um vídeo meu que eu fui com uma emissora num casarão que eu morei, que a gente entrou junto no casarão. Veja só, eu usava com 30, 40, meninos de 11 anos, meninas esperando bebê com 14 anos, e muita gente que era bandido e ladrão e gente ruim. Assim, tem cara que dá uma paulada no crack e o cara se transforma, cria uma coragem fenomenal de meter o revólver no farol e instantaneamente se instala nele esse cara. Tem outras pessoas que entram num pânico tão grande que começam a procurar buraco para se enfiar como se fosse um rato. Outras pessoas têm viagem de sexo, se tornam compulsivamente, completamente obcecadas e só pensam em sexo. Então, assim, veja, como é que outra palavra eu posso usar que não seja demoníaco, entendeu? Muito bem, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta eu queria falar mais sobre como você conseguiu dar a volta por cima, escrever esse livro maravilhoso, 20.000 pedras no caminho, a história de um piloto de avião que se tornou morador da Cracolândia, e também falar sobre as questões de tratamento, as clínicas de reabilitação. A gente volta daqui a pouquinho. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski. Você ouve Mentalistas com Camila Tulinski.
No programa Mentalistas dessa semana, vamos falar também sobre o uso medicinal de algumas drogas consideradas ilícitas. Para falar sobre esse tema, nós convidamos o psiquiatra Dartil Xavier da Silveira, que é professor da Unifesp. Como vai, professor? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Professor, para a gente citar para o nosso ouvinte algumas drogas, como eu disse, consideradas ilícitas e que fazem parte, né, do rol de drogas para uso medicinal, quais que a gente pode trazer aqui para o nosso ouvinte? O grupo de drogas mais conhecidos são os derivados do ópio, né? Porque dos derivados do ópio nós temos algumas drogas que dão muita dependência, por exemplo, o próprio ópio e a heroína. Por outro lado, derivados do ópio também podem ser grandes remédios, é o caso da morfina e da codeína, que são vendidos e são usados em hospitais e por pessoas em farmácias, né? Uma droga em si não é ruim ou boa em si mesma. Uma droga vai ser boa ou ruim dependendo do tipo de uso que se faz dela. Muito se falava também, até recentemente, sobre o uso da maconha ou de outras drogas para combate, inclusive, ou controle, melhor dizendo, de algumas doenças psíquicas, algumas doenças mentais, né? Existem estudos nesse sentido também, doutor? Olha, o uso terapêutico da maconha e seus derivados é algo que já tem mais de 30 anos, né? E já é bastante comprovado quanto a maconha pode ajudar pessoas com emagrecimento importante, pessoas com algumas doenças neurológicas, como, por exemplo, a esclerose múltipla, glaucoma, pacientes com HIV que tenham AIDS. E, mais recentemente, tem sido pesquisado o potencial terapêutico para alguns problemas da área psíquica, né? Inclusive, nós somos um grupo pioneiro na Universidade Federal de São Paulo que tem estudado a possibilidade de usar maconha para o tratamento de dependência de cocaína e de crack. Tem um estudo nosso, foi bastante comentado na comunidade científica, onde 68 pacientes dependentes de crack simplesmente largaram a dependência de crack através do uso de maconha. Para o organismo desse indivíduo que é dependente de crack, qual que é o efeito que a maconha causaria? O efeito contrário? Quer dizer, a gente está falando para o ouvinte que, por exemplo, não pode ter ideia dos efeitos do crack e da maconha. Então, para a gente deixar de maneira mais didática possível, né, doutor? Como é que seria esse efeito no organismo desse indivíduo que é usuário de crack, se ele usa a maconha diante desse estudo que vocês realizam aí na Unifesp? O crack e a cocaína são estimulantes, deixam a pessoa muito agitada, muito acelerada, e quando o indivíduo se torna dependente dessas substâncias, ele tem o que a gente chama de fissura, que na verdade é uma compulsão para esse uso. A grande dificuldade do dependente de crack e de cocaína é controlar essa fissura, que vai fazer com que ele volte a usar sempre. O que a gente descobriu é que alguns tipos de maconha têm esse efeito de fazer o indivíduo ter menos fissura e conseguir controlar esse uso e simplesmente abandonar o crack, né? 68% dos nossos pacientes nunca mais usou crack. Mas aí eles se tornam dependentes da maconha? Não, na verdade, nesse caso nosso, que a gente acompanhou, esses 68 pacientes usaram a maconha enquanto eles estavam se tratando da dependência de crack. Depois de 6 meses, nenhum deles utilizou mais a maconha também. Os pacientes mesmo diziam, olha, a maconha foi muito bom para tirar a gente do crack, mas agora que a gente não usa mais crack, não tem sentido usar maconha. E todos eles pararam de usar maconha. Então é como se a maconha fizesse a transição entre a dependência do crack e o indivíduo praticamente saudável, né? Ela auxiliaria no momento da abstinência da pessoa, né? Exatamente. Se fala muito que a maconha é a porta de entrada de outras drogas mais fortes. A gente mostrou com o nosso estudo que a maconha pode ser uma porta de saída para a dependência de drogas mais agressivas, como o crack e a cocaína. Puxa, diante até mesmo desse trabalho que vocês realizam na Unifesp, nessa experiência que o senhor tem na prática mesmo, né, do manejo dessas drogas, o senhor particularmente seria mais favorável à liberação do uso dessas drogas? Qual que é a sua opinião pessoal com relação ao uso de drogas? Com a guerra às drogas, toda essa postura proibicionista, as drogas estão liberadas já, né? A gente vê a quantidade de pessoas que usam as drogas de uma forma descontrolada. Para mim, isso é liberação. E por que elas estão liberadas? O controle desse mercado está na mão dos traficantes. Então, eu acho que a regulação por parte do Estado, ou seja, o Estado passar a controlar isso, como
já está sendo feito no Uruguai e em vários estados americanos, é uma forma de você garantir um controle desse mercado de uma forma adequada. Muito bem, esse é o psiquiatra Dartil Xavier da Silveira, que é professor e pesquisador da Unifesp, participando aqui do nosso programa Mentalistas. Obrigada, viu, doutor, pela entrevista. Até uma próxima. Que isso, até logo. Mentalistas. Eu recebo aqui no estúdio da Rádio Estadão a psicóloga Marilyn Tatum, que é diretora executiva da Associação Parceria contra Drogas, o palestrante, o músico e consultor Léo Ali e Fabian Nasser, que também viveu em contato direto com as drogas, né? Hoje coordena algumas clínicas de reabilitação. Só antes da gente falar sobre a questão das clínicas e a busca por ajuda, Fabian, como é que você conseguiu sair da Cracolândia e retomar a vida normal? Conta pra gente. Eu passei por 25 internações. 25? Isso. Compulsórias ou você chegou a você mesmo se internar? Voluntárias umas 18. E que me pegaram e me levaram umas 7. O cara só sai da droga quando o preço que ele paga começa a ficar caro demais para ele mesmo. Então, foi o que aconteceu comigo em 2003. Qual foi o preço? Já é 25 internações, 22 anos de droga, 6 anos de rua. Eu já tinha apanhado uma quantidade razoável de vezes. Eu não aguentava mais viver naquela situação. A última internação minha, eu fui até a porta, bati e pedi para entrar. O que acontece? Está bem problemática essa situação de tratamento hoje. Tem muita reclamação com as instituições da prefeitura e do governo. Tem muita mãe que reclama para mim, que chega nas instituições, nos CAPs, e que assim, não são socorridas. Na verdade, eu entendo o que ela diz. Eu tenho muita mãe que me procura e diz o seguinte: meu filho está quebrando tudo e com uma faca na mão me ameaçando. Aí eu chamo o SAMU, ele chega na minha casa, aí o meu filho conversa com eles tranquilo, fala normal e o SAMU vai embora porque meu filho não está em surto. Eu tenho muita gente falando o seguinte: pelo amor de Deus, Fabian, eu preciso de socorro, eu preciso de... Então, assim, eu acho que deveria ter uma instituição com 10 ambulâncias na porta. A mãe chega desesperada e a gente fala: onde está seu filho? Meu filho está debaixo de tal ponte. Então entra agora na ambulância, porque é um SAMU de álcool e drogas. Eu acho que é isso que a gente tem que ter. Um SAMU de álcool e drogas, entendeu? Em São Paulo não tem Aí mais a como gente não ter. vai lá na ponte e roda aquele dia, aquele período é daquela mãe. E a gente acha esse menino, esse jovem, esse cara de 40 anos, põe na ambulância e ajuda ele a fazer tratamento. Veja só, não dá pra gente ficar esperando que os 300 da Cracolândia queiram um dia parar. Eu acho que muita gente, infelizmente, a gente tem que dar um empurrão inicial. Então, eu sou completamente internação involuntária, mas eu acho que você recolher alguém involuntariamente e pelo menos dar uma desintoxicação de 30 dias, eu acho que a gente corre o risco de muitos terem um pouquinho de bom senso e coerência após esses 30 dias e falar: eu quero mais disso. A história do Fabião é uma história de dor, de sofrimento, né? É uma história especial, mas ela não é única, porque tem milhares. A maioria das pessoas na Cracolândia já passou por internação, já conheceu o grupo de mútua ajuda, de anônimos. É uma doença muito cruel. Não existe mais cidade no Brasil que não tenha Cracolândia. Tem Cracolândia, implantação de cana, aldeia de índio, comunidade quilombola, aceitamento de reforma agrária. O crack virou uma pandemia. As promessas de campanha de combate de 2010, 2014 não foram cumpridas. A ausência da autoridade gravíssima, né? Porque realmente a pessoa, os 10 segundos de prazer que passam, ela vai fazer qualquer coisa para conseguir a próxima dose. E até chegar nesse ponto de pedir ajuda e conseguir parar é crítico. Tem muitas clínicas que são depósitos de dependentes químicos, as famílias jogam o cara lá para se livrar do problema. Tem muita clínica paga que é depósito de adicto. E elas são criadas, né, gerenciadas, a propriedade delas são de pessoas que saíram da droga e usam a doença para ganhar dinheiro. Desse monte de anúncios, de cada 10 anúncios, 6 não são clínicas. São pessoas
que nunca estudaram isso, ou usaram droga ou não, e descobriram que faz um site e são captadores. São pessoas vendendo vagas, sentadas numa mesinha na própria casa, do lado da cama, no fundo da casa. Então elas me ligam e falam assim, poxa, Fabiana, como é que é o seu trabalho? Eu falo assim, eu só posso conhecer o seu caso se você vier pessoalmente conversar comigo aqui no meu escritório. Não, mas não dá, eu preciso resolver isso hoje. Eu falo assim, você está tentando comprar uma internação por telefone, e é o que a família quer. Difícil achar clínica que é decente, de gente decente, correta na internet. Então as famílias... Camila, olha só, são 6 milhões de brasileiros dependentes químicos. O governo do estado de São Paulo, nós somos uma ONG sem fins lucrativos, não temos ligação com o governo do estado de São Paulo, mas o trabalho que o Cratóide está fazendo junto com a FEBRACT, que é a federação que o Padre Haroldo realiza, existe uma visita que a Vigilância Sanitária faz, que vai junto com pessoas nas comunidades terapêuticas. O governo paga R$ 2.980 por paciente para as famílias que não têm como, não podem pagar ou já acabaram. Nós, da Parceria Contra Drogas, nós realizamos campanhas. Uma das campanhas que nós realizamos é abordando a maconha. Quem usa maconha vai mal na escola, perde a linha de raciocínio, repete várias vezes de ano. O último que nós fizemos sobre o crack, o executivo entrando numa sala de reunião, um outro Zumbi a Origem, que foi filmado, porque todas as agências de publicidade e propaganda queriam para a campanha contra drogas. Foi filmado nas Cracolândias, mostrando que quem usa crack realmente está contribuindo com a violência no nosso país. Nós temos um discurso que é um pouco diferente. O pai e a mãe, ele deve estar falando com o seu filho, droga dá prazer? Dá. Você precisa desse prazer? Não. Você pode praticar esportes que faz com que a criança, o jovem, produza endorfina, que é produzida pela droga. É um diálogo franco, aberto. Não é falar bem da droga, porque droga não é uma coisa boa. É uma coisa que eu falo bastante, junto à vigilância sanitária, junto aos órgãos, vigilantes do trabalho que está acontecendo. E principalmente tratar a família, porque a família vai interno dependente químico e continua muito doente. A doença da família é tão ou pior do que do dependente químico. Só para prestar um serviço aqui para o nosso ouvinte que quiser procurar o Cratóide de repente, ou a própria Associação Parceria Contra Drogas, quais são os canais de comunicação que ele... Olha, a Associação Parceria Contra Drogas, nós estamos reformando o nosso site, né? É www.contradrogas.org.br. O celular da parceria fica no ar 24 horas, é 11 99951 4855, e o Cratóide é na Rua Prates, do lado da José Paulino, na Estação da Luz, e o familiar deve estar sempre presente. A pessoa que descobrir o uso de qualquer substância que altere o humor, busque ajuda médica. É um médico que é a pessoa que pode te dar ajuda. E, Fabiana, quem quiser conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, nas clínicas que você coordena, que precisar realmente de ajuda, você poderia fornecer algum canal de comunicação também? Então, eu construí 3 centros de tratamento no Butantã, que trabalham em regimes diferentes, transformando pacientes que voluntariamente aceitam. É essa filosofia de ajudar eles a querer. Tratamento-das-drogas.com.br. Eu peço que falem comigo pelo meu WhatsApp, que é o código 11, telefone é 971910197. Muito bem, eu recebi aqui no Mentalistas da Rádio Estadão o Fabian Nasser, né, que já teve esse contato direto com as drogas, acabou de publicar o livro 20 Mil Pedras no Caminho, a história de um piloto de avião que se tornou morador da Cracolândia, coordena clínicas de reabilitação também, o músico, consultor e palestrante Léo Ali, também contribuindo aqui com o nosso debate, e a Marilyn Tatum, que é psicóloga e diretora executiva da Associação Parceria Contra as Drogas. Nós estamos na linha do tiro, caçando os dias, senhoras vazias, vizinhos do cão, mas sempre rindo e cantando nunca em vão. Uma doce família que tem a mania de achar alegria, motivo e razão, onde dizem que não. Aí que tá a mágica, meu irmão. Com
Com os trabalhos técnicos de Roger Palme, o Mentalistas desta semana fica por aqui. Lembrando que você pode ouvir esta e outras edições do programa no nosso site, radio.estadão.com.br. Apresentação de Camila Tulinski, gerente de jornalismo da Rádio Estadão Paula Marinho, diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminoto. Até a próxima.